Vamos lá, pessoal. Capítulo novo, tema novo, equações. Perfeito? Meu nome, minhas redes já estão na tela, vocês com certeza já me conhecem. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar de equação, gente, equação é uma coisa extremamente elementar, extremamente corriqueira, toda hora, todo momento, todo instante, independente se a matéria é equação ou não, vai cair nela. Vou te dar exemplos aqui de situações que vamos precisar diretamente da bendita da equação. Exemplo, estamos lidando com situação de regra 3, razão, proporção, vai cair em equação. E vai ter que resolver. Você vai identificar isso e dar conta de resolver. Outra dinâmica é juros. Juros é uma fórmula, certo? J, C, I, T e tal. É uma fórmula. Joga os valores em cada um em seu quadrado. Depois que você estruturou a fórmula com números e letras e tal, o que vai estar nessa frente? Uma equação. É só resolver. A ideia é essa, gente. É a gente bater o olho e identificou, resolver a equação. Independente da matéria. Vamos lá? Vamos dar uma esclarecida, mais uma mapeada a respeito de equação aqui, para a gente bater um papo, depois para trabalhar especificamente em equação do primeiro grau, certo? Deixa eu mudar a tela. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que saber, compreender de equação é o seguinte. Equação, gente, trata-se apenas de uma igualdade. Quando nós temos, olha só, o primeiro membro igual o segundo membro, a gente está diante de uma equação. Equação nada mais é, um exemplo assim bem básico. Imagina aquela balança antiga de pratos, onde a mercadoria ao ser vendida, põe um peso lá, tal, nos pratinhos, aí põe uma determinada quantidade de arroz, feijão, enfim. Aí os pratos têm que estar exatamente equilibrados. Ou seja, a equação é exatamente isso. O primeiro lado igual o segundo lado. Voltando aqui. E uma coisa que temos que ter ciência, e consciência plena da ideia é o seguinte. Existem diversos tipos de equações, diversos. Aqui na folha aqui, eu vou pôr alguns para a gente só bater o papo, para ter uma noção prévia, intuitiva do que vem a ser uma equação, certo? Aqui eu pus duas extremamente elementares, do primeiro grau, do segundo grau. Por que isso aqui é equação? Porque, primeiro, a equação, gente, é uma estrutura que tem letras, números e o mais importante, ela tem a igualdade. O primeiro lado igual ao segundo lado. Bateu o olho, opa, equação. Não precisa ter medo, é confiança mesmo. É no olhômetro. Não tem outra técnica. É lidando com o exercício e identificando no olho. Não tem outro recurso. Tá. Por que essa aqui é do primeiro e essa aqui é do segundo grau? Por quê? Eu falo que existe várias, eu coloquei só duas. Primeiro, a gente olha aqui o expoente. Nesse caso aqui, olhamos o expoente, ó. O expoente em cima do x aqui é o número 1. O expoente aqui no x, ó, é o número 2. Ó, Daniel, então só nessa dinâmica aí, se o x estiver ao cubo, é equação do terceiro grau? É. Como é que resolve? Então, procedimento. Se porventura o x for elevado a 10 é do décimo grau? É. Como é que resolve? Tem um procedimento. Você precisa ficar aloprado com essa dinâmica de resolução de cada uma, no primeiro momento, não. E nem para concurso eu diria que isso é necessário. Sinceramente, é o último, é extremamente raro ter um edital pedindo isso, equação polinomial, ou seja, algo acima do segundo grau. Ou seja, 99,9% da situação ou é primeiro grau ou é segundo grau. Alguns concursos aí pede equação exponencial, raiz secante logarítmica, trigonométrico, enfim. Mas são casos isolados específicos também. E mesmo assim, quando se trata, vou dar um exemplo posterior. Quando se trata de equação exponencial, por exemplo, equação logarítmica, por exemplo, óbvio. Primeiro você tem que dominar a parte de exponencial de logaritmo, óbvio. Mas as questões, elas vão, no ato da resolução, você vai acabar caindo lá na equação do primeiro ou do segundo grau.
Vocês entenderam? Apesar de ser uma matéria exponencial, logarítmica, trigonométrica e coisa do tal, a grande maioria das vezes você cai na equação do primeiro ou do segundo grau. Ou seja, então a gente não precisa ficar aloprado com essas diversas variedades de equações, porque quando eu falar a grande maioria, gente, é 99% dos casos, dos exercícios, você vai acabar caindo no primeiro ou no segundo grau. Perfeito? Vamos só finalizar o bate-papo aqui, já que eu pus algumas aqui. Tá, Danielson. O primeiro lado é igual ao segundo lado, que no caso a gente chama de primeiro membro, viu? Mas essas partes burocráticas, esses termos técnicos, vamos deixar isso de lado, para a gente falar de uma maneira simplificada. E o que vem a ser esse x aqui? Gente, normalmente uma equação ela é feita com x, mas poderia ser qualquer letra. Podia ser um a, 2a mais 3, 2y mais 3 igual a 10, poderia ser qualquer letra. O que significa esse x aqui, pelo amor de Deus? Gente, esse x aqui, ele significa um número desconhecido. É um número desconhecido que eu não sei quem é. Como a questão aqui está fácil, a gente pode descobrir. Me fala você aí, um número que multiplicado por 2 mais 3 é igual a 10. Você consegue raciocinar aí? Melhor dizendo, é que eu pus esse exemplo aqui de cabeça. 10 não. Põe 11 aqui, ó. Põe 11. Qual número que multiplicado por 2 mais 3 é igual a 11? Que número desconhecido é esse aqui? Esse número desconhecido aqui, exemplo, ele vai ser 2. Ou seja, 2 que multiplica 2 mais 3, ele é igual a 11, gente? 2 que multiplica 2 mais 3 é igual a 11? Isso é verdadeiro ou falso? Aqui multiplicando é 4. 4 mais 3, 5, certo? Opa, nada a ver. 4 mais 3, 7. Ou seja, quando eu joguei o 2 no lugar do x, minha resposta aqui deu 7. Só que minha resposta aqui ó, tem que ser 11. Moral da história. Então x não é 2. Perfeito? Então vamos tentar o outro número aqui, Daniel. Já que a gente está brincando de tentativa aqui, deixa eu pegar um outro pincel. Vamos fazer então de conta que o x é 3, ou seja, 2 que multiplica 3 mais 3, porque o 3 ele é lá da questão, viu? Isso aqui é igual a 11. 2 vezes 3 é 6. Mais 3 é 9. Ou seja, então o valor de x ele não é 3. Porque minha resposta final tem que ser 11. Então vamos fazer mais uma tentativa. 2 que multiplica 4 mais 3. 2 que multiplica 4 é 8. 8 mais 3 é 11. Ou seja, o primeiro lado aqui, que dá 11, ele é igual ao segundo lado, que também é 11. Ou seja, o único valor que vai deixar os dois lados iguais na mesma balança, na mesma linha de equilíbrio, o único valor de x possível vai ser o número 4. A ideia de equação é essa aí, gente. É o número desconhecido de x que vai deixar os dois lados iguais. Só que a questão é o seguinte, lá na hora da prova a gente não vai ficar filosofando, tentando o primeiro, tentando o segundo, tentando o terceiro. Aqui eu joguei só números naturais. E se fosse o caso de ser uma fração? E se fosse o caso de ser um número decimal, a gente ia tentar infinitas vezes? Não tem a técnica de resolução. E é isso que eu vou passar para vocês no próximo vídeo. A técnica de resolução de equação do primeiro grau. Perfeito? Vamos bater um papo a respeito dessa aqui, ó. O x aqui está ao quadrado. Qual é o número que eu vou pôr no lugar do x para que o primeiro lado seja igual a 6? A mesma dinâmica que aconteceu aqui no anterior. Deixa eu tirar da tela aqui para não poluir o raciocínio. A tela. Exemplo. O x vai ser 1. Vamos fazer uma tentativa, só que aqui eu vou ser mais rápido. Ou seja, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1. Vocês observam que eu estou colocando 1 no lugar do x, certo? O x aqui tá valendo 1.
Vamos fazer as continhas aqui. 1 ao quadrado é quem? 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1 é 5. Olha só. 1 menos 5 é quem? 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 é igual a 6? Não é. Ou seja, então o x aqui, ele não pode ser 1. Porque se o x for 1, o primeiro lado fica diferente do segundo lado. Não é isso que eu quero. Eu quero um valor onde o primeiro lado seja o segundo lado. Vamos pôr um outro exemplo aqui para a gente desferir da equação de segundo grau. Eu não vou entrar em detalhes nesse curso, viu? Mas já adianto, a equação de segundo grau é uma coisa extremamente essencial. Vamos lá. Antes de mais nada, gente, eu só vou corrigir aqui. Aqui é menos 6, viu? Então aqui seria menos 6 também. Eu me equivoquei na montagem. Deixa eu me posicionar aqui e vamos lá. Vamos partir do princípio aqui agora que o x é 2. Deixa eu tirar aqui isso. Vamos partir do princípio que o x é 2, ou seja, no lugar do x eu vou pôr o número 2, ou seja, o x está ao quadrado, então é 2 ao quadrado. Menos 5, que multiplica 2, que é igual a menos 6. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 2 ao quadrado, conforme a aula de potenciação, é 2 vezes 2, que é 4. 5 vezes 2 é 10. Tudo isso é igual a menos 6? Não sei. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 4 menos 10, menos 6. Menos 6, gente, é igual a menos 6? É sim. A afirmativa é verdadeira. Ou seja, então o valor de x aqui, ó, é 2. 2 é o valor que deixa o primeiro lado igual ao segundo lado. Menos 6 é igual a 6, perfeito? Só que já adianto aqui para vocês, a equação do segundo grau ela tem no máximo duas respostas. A equação do terceiro grau tem no máximo, a palavra máximo, 3. Nesse caso aqui, ela tem duas respostas, mas como o bate-papo aqui é uma noção intuitiva do que vem a ser a equação, eu vou ficar por aqui mesmo, entendeu? Aqui eu só estou apresentando a noção geral do que vem a ser equação. Uma noção bem intuitiva. E como eu falei de uma terceira equação para vocês, no curso básico ela é totalmente descartável. Mas eu só vou apresentar a título de curiosidade aqui. Aí, ó. Olha só essa equação. Onde é que está o x? Olha que interessante. O x está lá em cima. Ela está lá na posição do expoente. Você lembra de potenciação? Aqui embaixo é a base e lá em cima nós temos o expoente. Então essa aqui é uma equação exponencial. Também tem a técnica de resolução. A gente não vai ficar, é óbvio, se a gente fizer essa tentativa, eu vou colocar 1 no lugar do x. Aí você analisa se dá certo. Aí eu coloco 2. Será que vai dar certo? Coloco 3. Será que vai dar certo? E por aí vai. Só que na hora da prova, gente, em qualquer uma das equações que tiver na nossa frente, a gente não tem esse luxo de ficar tentando, não. É olhar e identificou. É do primeiro, é do segundo, é exponencial, a equação, não sei o que e tal. Resolveu. A gente não está lá para brincar, para tentar. Está lá para identificar e para resolver. Perfeito? E os próximos vídeos agora é destrinchando a equação do primeiro grau. As diversas situações de como ela pode cair para nós, se apresentar. Então vamos lá.